Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, do Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez, nessa quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, verão, muito calor. Agora de manhã, vindo aqui para o estúdio, estava dando 30, sensação de 33 graus, bastante calor mesmo. E o verão tá bombando, né? Férias escolares, né? Tem muita gente aí turistando, Guarapari lotada, Nova Almeida, Guriri, Marataízes, Itapemirim, Santa Cruz, Aracruz, né, Itaúnas. Nossos balneários estão lotados realmente. Tem muita gente que vai para as montanhas também, né? Tem gente que prefere o clima da montanha. Por exemplo, agora, eu estava olhando mais cedo, quando eu estava vindo para cá, estava 29 graus aqui na ilha, e em Pedra Azul, mais ou menos a 2 horas de viagem, estava 20 graus. Então, agora está 32 aqui em Vitória, sensação de 36, olha o calor. Fui lá embaixo agora, muito quente. E em Pedra Azul agora está 23 graus, com sensação de 24. Clima tranquilo, à noite faz 20, 19, no verão, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto, mais uma vez, né, o assunto do contestado de Minas com o Espírito Santo, a matéria que saiu na revista O Cruzeiro. É claro que eu não vou ler toda a matéria porque ela é bem grande. A matéria é de 1948, contestado Serenidade Sem Limites, é o nome da matéria, escrita por Álvares da Silva. É a segunda parte, né, de uma série chamada Um Novo Contestado. O jornalista esteve aqui e também em Minas, fez essa matéria nas duas cidades limítrofes ali, entre Minas e Espírito Santo. Contestado esse que já durava, né, mais de um século, inclusive tendo como Rui Barbosa advogado pelo Espírito Santo na década de 1910. É uma história muito interessante que teve algumas rusgas, batalhas entre fazendeiros, políticos, o exército foi chamado, polícia, teve muito problema ali, especialmente entre os anos 1940, 50 e 60, e depois foi assinado um acordo e esse contestado entre Minas e Espírito Santo terminou. Terminou bem, né? Depois de muitos anos, né? Muitas décadas. E na matéria está escrito que, pelo que pudemos estudar e observar, Minas e os mineiros possuem motivos para desconhecer a existência da nova questão de limites com o Espírito Santo, principalmente nos termos em que foi agitada nos últimos tempos. Para o governo e para os estudiosos, trata-se de um caso passado e julgado, realmente sacramentado em letra da lei. Nota-se apenas ligeira sensação de desagrado, muito natural, diante a reviviscência de uma controvérsia arbitrada em 1934. Você vê? Perdão, arbitrada há 34 anos atrás. A gente está falando, então, exatamente desse julgamento feito com a participação de Rui Barbosa como advogado capixaba, do Espírito Santo, perdão. Então, 1948, 34 anos antes, né, exatamente esse período mesmo, entre 1900 e 1910, mais ou menos. Para essa reportagem, foi-nos facultada uma comprovação exaustiva através de documentos, declarações e depoimentos categorizados. Por ele se conclui que Minas não quer e jamais quis tomar terras do Espírito Santo. Pequeno somente territorialmente. Está dizendo que o Espírito Santo tinha uma relevância, um poder político, né? Que a gente é pequeno só no território. Exemplo de fraternidade, deseja manter apenas o que lhe pertence, falando de Minas, né? Conhecemos bem os anseios de evolução e engrandecimento do novo operoso Espírito Santo. Nessa época, o nosso governador era Carlos Lindenberg, né? O Cruzeiro deseja servir por igual a mineiros e espírito-santenses, de modo que, em atenção às suscetibilidades capixabas tidas em alta conta pelo autor mineiro deste texto, fique entendido que essa reportagem procura resumir a história sobre o ponto de vista de Minas, não pelo ponto de vista de Minas, porque tudo é Brasil, né? Belo Horizonte, maio de 1948. A verdade histórica
testemunha e ensina que não existe mais zona litigiosa nas zonas montanhosas com quaisquer vizinhos de Minas Gerais, né? Unidade mediterrânea, Minas cerca-se de Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, além de pequeno vis-a-vis com Mato Grosso. Ora, por ser Estado central, havia, é claro, mais fronteiras para demarcar. Consciosos e ciosos por tradição secular da sua terra, do seu patrimônio, da sua jurisdição, da sua vocação administrativa manifestada muito cedo, trataram os mineiros desde logo do problema das divisas, lá no século XVIII, né, por ocasião das minas de ouro, lá nas Minas Gerais, quando o Brasil ainda era colônia portuguesa, né? Iniciadas as negociações, foram dirimidos os pontos controversos, promovidos e assinados acordos. Da parte que nos interessa, o Espírito Santo vem em primeiro lugar. Essa matéria está na revista O Cruzeiro, chama-se Serenidade Sem Limites, ali na Biblioteca Nacional. É uma matéria grande, extensa, muita fotografia, vocês estão vendo aí, né? Muitas fotos. E essa é a capa da matéria, com reportagem do jornalista Álvares da Silva. Aí tem as viagens, né, que ele fez, muitas fotografias, mapas. Aí você vê o Pico da Agulha, e fazendo a divisão entre Minas e Espírito Santo. Tá lá as divisas, ó, Rio de Janeiro, tá vendo, com essas estelas, né? Isso aí. E aí as reuniões, né? Sempre ali o problema entre Barra de São Francisco e Mantena. Aí tá a Barra de São Francisco, tá vendo? Esse era o chefe de polícia na época, Campos Cristo. Aí o capitão José Meira Júnior, observador da fronteira. Aí o prefeito de Mantena, José Fernandes Filho, em 1948, Milton Campos, governador de Minas Gerais na época. E é isso, gente. Esse é mais, né, uma curiosidade que a gente vem trazendo aqui na Memória Capixaba para você. Lembrando que o Espírito Santo também teve litígio com a Bahia e também com o Rio de Janeiro. E todos foram sanados, né? E nós temos esse recorte do estado do Espírito Santo já pré-definido pelo menos há 60 anos. É isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e a gente volta numa próxima oportunidade com outras curiosidades aqui acerca do nosso estado e da nossa história. Valeu, obrigado, até a próxima.